Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. Pessoas, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, eu quero demonstrar aquilo que eu venho falando há muito tempo. A ONU é parte do problema. Nenhuma solução vai vir de lá. De Conselho de Segurança, de Assembleia Geral, de nada. A ONU é parte do problema. Na verdade, a ONU é parte muito importante do problema. Ela criou o problema. O Estado de Israel é uma criação dela. E ela é uma parte importantíssima do problema do Oriente Médio. Na verdade, ela é parte do problema no mundo inteiro. Eu já venho falando há muito tempo. A ONU deve ser extinta. E muitos dos seus funcionários presos, jogados na cadeia e esquecer a chave. Certo? Então, deixa eu demonstrar para vocês o que é a ONU. Para que ninguém tenha a ilusão. Ai, meu Deus, a ONU. Tá bom? Depois a gente fala o que a gente se propôs a falar. Primeiro vai mostrar o que é a ONU. Um drone na República Democrática do Congo com ouro, paraquedas e também armamentos. E esse drone é da Organização das Nações Unidas, a ONU. Até agora não se sabe a origem desse drone e também o seu destino. E até agora a ONU também não se pronunciou para falar sobre este drone. Agora a pergunta que fica, por que o drone da ONU tinha esse material? E infelizmente este não é um caso isolado envolvendo a ONU e o transporte ilegal de minerais africanos. Na década de 1990, um caminhão da ONU capotou enquanto transportava minerais ilegais na República Democrática do Congo também. E a pergunta que fica é, quem financia essas guerras e quem fornece os armamentos para continuar os conflitos no leste da República Democrática do Congo e tendo uma das maiores, ou se não a maior crise humanitária do mundo. E essa crise é simplesmente negada, esquecida e negligenciada. As forças de manutenção de paz da ONU são acusadas de exploração, abusos sexuais e outros tipos de acusações. E vários outros países africanos já estão expulsando as tropas da ONU. Países como Mali, Burkina Faso e Níger já expulsaram as tropas da ONU. A República Democrática do Congo fornece mais de 50% do cobalto do mundo. E este material é muito importante para baterias de celulares e carros elétricos, por exemplo. E segundo uma denúncia da Anistia Internacional, em 2016, a Apple, a Sony e também a Samsung foram duramente criticadas porque eles usavam fornecedores que compravam esse cobalto de área de exploração infantil. Segundo ainda a denúncia, aproximadamente mais de 40 mil crianças trabalham diretamente nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. E ainda a Apple, em 2018, abre negociações para comprar cobalto diretamente dos mineradores africanos. E também a Apple é um dos maiores usuários finais deste metal. Existe uma corrida pelo cobalto, muito impulsionada pelo boom dos veículos elétricos. Então, muitas empresas não ligam os meios pelas quais vão conseguir este metal. Muitas das vezes estão atreladas às áreas de exploração infantil. E assim, nós como consumidores finais não ligamos de onde saem esses minerais e assim está muito ligada também aos conflitos armados no continente africano. Em Goiás, tá vendo esse sol brilhando? Então, não são 7 horas da manhã, são 10 para 7. Hoje, antes das 6, o sol já tinha dado o ar da graça. E será um dia quente. Passei protetor solar, que é uma coisa que eu não costumo fazer, porque é caro. Mas o alerta que o INEP manda, né, INMET, é que além do calor, o ultravioleta vai ser extenso. E eu tenho que ir lá na Dona Mãe, que eu tenho que ir na farmácia, na verdade. Farmacinha perto de lá tem um remédio que eu preciso mais barato na cidade. Então compensa andar, né, pelo desconto. E aí depois eu vou ter que ir pro outro lado da cidade, porque eu ganhei um livro. Eu amo livro. E aí ele tem que ser entregue no centro de distribuição, né? Mas vai compensar. Um livro? Fala sério. Ganhei um livro. Então, eu vou lá pegar. Certo, vou lá pegar. Bom, de toda forma, eu gostaria de comentar algumas coisas. Na verdade, gostaria não, né?
preciso comentar algumas coisas sobre a guerra ora em curso. Bom, as forças do IDF, né, disseram que já estão no centro de Gaza. Eles estão mentindo. Isso é evidente que está acontecendo, que eles estão mentindo. Primeiro porque, evidentemente, a IDF não tem força suficiente para isso. O pessoal não tem, simplesmente não tem. Certo? As baixas que aconteceria caso o IDF entrasse no centro de Gaza, porque é uma coisa bombardear. Bombardear é o que a OTAN sempre faz, né? Os Estados Unidos, o próprio Estado de Israel, que sai se bombardear, porque não tem contato. Você usa superioridade aérea e bombardeia, destruindo o que está lá embaixo. Só que por que essa estratégia sempre é perdedora? Porque não é eliminando o civil que você ganha uma guerra. Guerra é entre militares. Por mais vítimas civis que se faça, e trocaram de plano espiritual mais crianças em um mês de guerra do que nos 56 anos anteriores. Então é evidente que essa guerra está dirigida, né? Ninguém elimina crianças do mundo dos vivos numa quantidade tão grande, com tanta intensidade, se esse não for o objetivo. Então não são incidentes. Não é como o Biden, que o inferno tem algum dia um preço a se pagar. Qual o preço a se pagar? Que guerra no mundo foi vencida porque se matou crianças? Vocês conhecem algum exemplo de guerra no mundo? Ah, essa guerra foi vencida porque matou uma quantidade imensa de crianças. Olha, gente, essa abelha aqui eu não conheço bem. Eu nem sei se ela é da classe das mamangavas ou uma meliponídea. Então, de toda forma, não existe essa de você vencer a guerra porque está eliminando crianças. Né? Então não é um preço a se pagar Biden. E essa desgraça se diz católico. Ah, por favor. Hoje em dia tá fácil, né? E, inclusive me lembra de que esses caras, se você julgar eles pela religião, é uma coisa complicada. A não ser quando a religião em peso se coloque, né? Por exemplo, o apoio dos evangélicos ao bolsonarismo. Escapou um ou outro. Aí não tem muito o que dizer. Certo? Não tem muito o que dizer. Mas nesse caso específico, o Biden dizer que é católico, qual parte do evangelho que ele andou lendo? Eu queria ver a tradução da Bíblia que ele lê, porque em inglês eu consigo ler. Eu queria ver onde está escrito: matai as criancinhas, porque é dos assassinos de criança o reino dos céus. Sejai como esses assassinos de criancinhas, porque eles herdarão o paraíso. Será que tem isso na Bíblia dele? Só pode ser, né? Porque se é um preço a ser pago, ele está justificando, então ele concorda. Ele acha que está valendo a pena. Cara, o Biden, meu Deus do céu, como é que... E assim, eu sabia que ele ia ser ruim, eu tinha certeza disso. Eu fiz muitas postagens defendendo a eleição dele, porque eu tinha certeza que ele ia ser pior para os Estados Unidos do que o Trump. Tinha certeza absoluta. Certo? Eu sempre procuro torcer pelo pior nas eleições americanas. Mas dessa vez eu vou dizer para vocês: o vovô surpreendeu. Porque ok ser ruim, de verdade. Eu não esperava nada de bom vindo dele. Mas nesse nível, camarada, nesse nível tá difícil, né? Nesse nível é um preço a se pagar, por favor. Enfim, então do ponto de vista tático, operacional mesmo, ninguém vence guerra eliminando crianças, destruindo civil, isso não existe. Guerra você vence no aspecto militar. E no aspecto militar a coisa não tá boa. Mais ou menos por dia, na média, o Estado de Israel perde um apoio importante. Peraí. Tem que andar esperto, porque às vezes a gente acha...
Hoje não tem. Achei. Ai, meu Deus. Existe uma delicadeza que eu não tenho, mas consegui. Ó. Aqui. Eu tenho 1,86 m. Mas eu consigo alcançar os 2 de altura. Pra pegar a amora. Eu amo a amora, gente. Lembrando que eu não estou incentivando roubo de frutas. Nossa, docinha. É porque tem na via pública, né? Ó. Mas voltando ao assunto. Você não vence guerra assim. Aliás, pelo contrário. Nossa, eu não vou mostrar essa cena porque um gatinho não teve muita sorte. E eu sei, eu gosto mais de gatinho, então eu não tem coisas que as pessoas não precisam ver. E é por isso que eu não mostro. Tem muita gente que mostra imagens da guerra, né? Muita gente. Eu não mostro. Porque, cara, uma pessoa normal, um ser humano minimamente decente, não precisa ser muito decente, não. Pode ser sonegador de imposto, ladrãozinho, corrupto. Uma pessoa minimamente decente não justifica assassinato de criança. Então estou falando de pessoas minimamente decentes, mas bem no mínimo mesmo ali, no resto, né? Ela sofre com determinado tipo de coisa. Certo? Esse tipo de coisa aqui, por exemplo. Isso, o único jeito para fazer comida, eles estão cozinhando na madeira, na linha. Infelizmente a gente hoje 31 dias nessas guerras, conflito. Pior que tudo isso, não encontra gás, não encontra eletricidade. Energia não existe mais, água encanada não existe mais. O único jeito é como vocês estão vendo, a linha para fazer comida. E há muita gente, infelizmente, também não existe, não tem essa linha para fazer essas comidas. Cada dia, essa estação complica, piora mais ainda. Na minha casa não existe, já não tem gás mais. E infelizmente a gente está usando também um pouco da linha. Esses restaurantes estão fazendo comida, doação para as escolas e onde tem lugar, bastante gente para dando essas comidas. Sabe, isso dói. Isso dói, cara. Isso dói, não tem motivo pra gente ficar mostrando. O que a gente ganha com isso? Certo? As pessoas às vezes precisam saber que existe. Para entender que do outro lado estamos lutando contra monstros. E essa palavra, né? Essa é a primeira coisa que do ponto de vista tático é interessante. Nossa, cara do céu. Eu tô em cima de um monte de folha. Pra eu cair aqui não custa nada. Eu não sou fisicamente muito habilidoso. Eu era quando jovem e tal. Mas eu tenho aquele probleminha de pessoa que não tem uma coordenação motora muito boa. Eu tenho. E aí com a idade não ajuda, né? Quando você é mais jovem, você supera isso na força física, bruta. Mas aí a gente ficando mais velho, não adianta, né? É o tempo. Mas voltando aqui, o Estado de Israel sempre contou com 3 fatores a favor dele. Primeiro, a cumplicidade do Ocidente. Por que é importante entender essa cumplicidade do Ocidente? Sei lá, é um complô judeu. Isso não existe. Para de ser antissemita. Não é um complô judeu. Religião não tem nada a ver com isso. Sionista é uma coisa, judeu é outra. Ok. Peraí.
A questão é que o Estado de Israel foi criado pelo Ocidente. Foi a Inglaterra, foi o Reino Unido, né? Foram os Estados Unidos, foi a Europa que criaram o Estado de Israel para poder se livrar das pessoas de religião semita que habitavam os próprios territórios. Então, o Estado de Israel foi criado em uma perspectiva antissemita, certo? Foi uma perspectiva antissemita e também uma perspectiva colonialista. Você vai ocupar um território que não pertencia à Europa, né? Porque se o peso na consciência tivesse tão grande assim, que ocupasse um território da Alemanha, um dos territórios da Alemanha que eles cederam para a Polônia. Por que o Estado de Israel não está na Pomerânia Oriental? Por que o Estado de Israel não está na Silésia? Ao invés de ter entregado essas duas regiões para a Polônia, se eles gostam tanto assim, ou se eles se sentiam assim tão culpados, entregasse um desses dois territórios para fundar o Estado de Israel. Até porque a maioria dos europeus de religião judaica era exatamente da Europa Oriental, né? Então fazia todo sentido do mundo. Pega um pedaço da Alemanha e ao invés de ceder ela para a Polônia, cria nela um Estado para as pessoas europeias de religião judaica. Pronto, resolvido o problema. Mas não. Eles resolveram colonizar uma parte do continente asiático, do qual eles não eram e nunca foram donos. Nunca foram habitantes de lá. Donos até que foram por algum tempo. Durante as cruzadas, um curto período, o Império Macedônio, também um curto período, e o Império Romano, em um período maior. Então, donos eles até foram, mas nunca foram os habitantes, certo? Então, foi um projeto colonialista, dentro da perspectiva imperialista. Então, por isso que os países do Ocidente passam tanto pano para o Estado de Israel, porque eles são os responsáveis, foram eles que criaram, certo? Não foi uma criação dos judeus. Os judeus não têm nada a ver com isso, não. Nem sequer uma criação sionista, porque os sionistas não tinham força para invadir um território asiático e criar um Estado nacional lá. Perfeito? Os sionistas são responsáveis pela Nakba em diante. Mas colocar eles lá foi uma decisão europeia, colonialista, igual a colonização da América. Extermina a população indígena e substitui essa população indígena por uma população de origem europeia, mais alguns lacaios, né, de origem africana. Foi exatamente o que eles fizeram, certo? O Estado de Israel é a Nova América, nesse sentido. Mas você pensa, para roubar que riqueza? Não foi necessariamente para roubar riqueza, porque aquele território lá não tem tantos recursos. É muita história para pouca geografia. A questão lá é outra. O Estado de Israel, ele impede, através do Negueb, nós já explicamos isso muitas vezes, através do Negueb, deixa eu até mostrar aqui. Essa parte vermelha do mapa, ele impede a conexão entre Ásia e África. Foi por esse motivo que foi a decisão dos Estados Unidos. A Inglaterra o Reino Unido queria entregar a parte norte, exatamente onde havia mais judeus, para formar o Estado de Israel. Esse mapa horroroso e sem sentido foi uma criação dos Estados Unidos da América, porque ao entregar o Negueb para os sionistas, eles conseguiriam impedir a conexão entre África e Ásia. A conexão física entre África e Ásia seria impedida. E isso, evidentemente, tinha um enorme valor estratégico, porque na época era tudo colônia, né? Mas eles já sabiam que algum dia a China se libertaria. A Índia se libertaria, já estava liberta, poucos anos depois. Então, a Ásia voltaria a ter proeminência no mundo.
Eles previram isso para impedir que a Ásia tivesse acesso aos vastos recursos naturais da África e que a África, que eles exploravam tanto, tivesse acesso aos capitais asiáticos. Eles trataram de entregar o Negueb, onde habitavam árabes e beduínos, nem palestinos eram. Os palestinos nós explicamos. É a população que descende dos antigos israelitas. Então os habitantes do Negueb são árabes, e são árabes mesmo, sabe? Etnicamente árabes. Então eles entregariam uma região habitada por, repito, beduínos árabes, beduíno, aquele povo nômade que a gente entende, sai por aí tocando seus rebanhos, para a entidade sionista, para que, uma vez controlando o Negueb, eles impedissem a conexão entre África e Ásia. Foi por esse motivo. Então você tinha razões estratégicas, se eles tinham, né, o Ocidente. Por isso que o Ocidente passa tanto pano por Estado de Israel. É o responsável, foi o Ocidente, foram os Estados Unidos que criaram o Estado de Israel. Não foram os judeus e nem os sionistas. Certo? Os sionistas são responsáveis, repito, da Nakba em diante. Mas você pesquisa o que foi a Nakba. Nakba. Dá uma olhada. Procura imagens, procura fotos, procura relatos. Aí você vai ter uma ideia do que foi a Nakba. E você vai achar que o que está acontecendo agora é firula, perto do que aconteceu em 1948, 75 anos atrás. De toda forma, a outra coisa que o Estado de Israel sempre contou em qualquer conflito foi a proteção, não é cumplicidade, é mais que cumplicidade. A proteção da mídia. A mídia sempre fez questão de proteger o Estado de Israel. Sempre, sempre. E sempre conseguiu. Por quê? Porque ela tinha um monopólio da informação. Só que agora ela perdeu esse monopólio da informação. Perdeu porque surgiu uma determinada rede social russa, uma rede social chinesa muito popular, certo? A russa também é muito popular. Você cria grupos nela e compartilha informação. Nosso canal mesmo tem um grupo lá. E a rede chinesa, ela permitiu vídeos curtos, do jeito que as pessoas gostam. E aí a informação também é divulgada por lá. Eu também tenho um perfil nessa outra rede chinesa. Não é nem porque eu gosto de vídeo curto, ou porque eu sei fazer dancinha. É porque, né, você divulga informação, você consegue informação, imagens de gente que está lá, inclusive. Então eles perderam o controle da narrativa. Além disso, outra coisa importante é que, historicamente, a rede onde se troca informação, vamos chamar ela de rede X, ela trocou de dono. Ela agora é de um bilionário meio maluco. E, incrivelmente, esse bilionário não censura. Não é como as redes da Alphabet ou as redes da Meta. Ele não censura. Então, as informações, as imagens, por isso, nossa, socorro, você tem que ir com muita descrição, correm soltas lá, certo? Então, eles perderam completamente o controle da narrativa. E o Estado de Israel, pelo jeito, não sabe lutar sem ter o controle da narrativa. Porque não interessa o que eles fizessem. A TV não mostrava e ainda dava um jeito de parecer que os agressores eram vítimas. Nessa guerra, não. Eles não conseguem mais fazer isso. Então, o resultado tem sido protestos no mundo inteiro, planeta inteiro. Cara, até em países do Extremo Oriente, Coreia do Sul, Japão. Certo? Protestos do mundo inteiro. E os governantes que apoiam isso, eles agora estão sentindo o peso da impopularidade. Certo? Um peso da impopularidade. Dessa vez, eles não conseguiram o controle da narrativa. A guerra está se tornando extremamente impopular. As imagens são horrorosas. Tem circulado o mundo. E dizer que, igual tentou, por exemplo, Jorge Pontual, um punhado de gente aqui, né? Teve até uma que falou que, tá certo, eles estão fazendo isso com crianças, que lá nascem muitas, cara. É um discurso escroto. É um discurso terrivelmente escroto. E as pessoas viram esse escrotice. Ai, que sorte, gente, a farmácia está aberta. Santo Deus, obrigado. Ela abriu cedo hoje, ela costuma abrir tarde. Hoje ela abriu cedo. Então só vou lá na minha mãe, entrego o pão e volto para casa para esperar a hora da agência distribuidora dos Correios abrir.
rolê desse caminhão 1 quilômetro, morando perto da farmácia, para ganhar um desconto. Um remédio? Claro que sim, você está doido? Claro que sim. Pera aí. Gente, eu espero que vocês não sejam não ricos como eu. Mas eu fico tão feliz quando eu consigo comprar remédio com desconto. Ainda mais que o desconto é bom. Eu fui atrás do remédio para mim, né? Ainda achei um para minha mãe, muito barato. Aí comprei os dois. E deixa eu contar uma novidadezinha rápida. A casa do bando, a geladeira era meio, né? Meio aquela coisa. Mas aí, no emprego da minha irmã, eles contrataram a funcionária nova de outra cidade, que precisava de uma geladeira. Eles venderam a deles, barato, claro, né? E vão usar esse dinheiro para dar entrada numa geladeira nova. Então hoje, talvez amanhã, eles fiquem sem geladeira. Ao invés de comprar pão, eu comprei bolacha, né? Porque sem geladeira, eu fiquei sem geladeira, que 10 meses. Mas é porque eu sou bruto, né? Você não quer isso para a mãe da gente. Então, né? Amanhã é capaz de já ter, com sorte. Vai ter, Deus me livre, nossa, socorro. Eles vão ter uma geladeira nova. Mas até lá, né? Eles vão passar 2 dias sem geladeira. Aí eu comprei bolachas, ao invés de pão, como eu sempre compro. Levar pro bando. E aí eu já entrego e volto para casa, porque assim que der 9 horas, eu quero ir na agência dos Correios, a distribuidora, torcer para ser eu sei que eu só abro ao público de manhã ou à tarde, eu nunca lembro. Torcer para ser de manhã e pegar meu livro. Enfim, voltando, né? Então, dessa vez, eles perderam completamente o controle da narrativa e a verdade está sendo mostrada. E a verdade está chocando o mundo. Chocando o mundo. As pessoas estão absurdamente chocadas. Mas elas são chocadas porque não acompanharam o que aconteceu na segunda intentona. Como é que se chamava lá? Teve a segunda, teve a primeira. Antes disso teve Sabra e Shatila e a invasão do sul do Líbano. Intifada, segunda intifada, primeira intifada, invasão do sul do Líbano e os massacres de Sabra e Shatila. E antes disso, 73, Yom Kippur, né? Antes disso, 67, 6 dias. Antes disso, 56, Suez. E a primeira, e talvez a pior de todas até agora, a Nakba, em 1948. Então as pessoas estão chocadas porque não viram o que aconteceu. E por que elas não viram? Porque a imprensa não mostrou, igual não está mostrando dessa vez. Começou a mostrar com um tom triunfalista, né? Oh, meu Deus, estão ganhando, bombardeando. E aí, de repente, as redes sociais mostrou que embaixo daqueles escombros moravam gente, cara. Bombardeou. Vocês acham que foi a primeira vez que Israel bombardeou hospital? De verdade? Primeira vez que destruiu a universidade? Primeira vez que bombardeou a escola? Não, gente, por favor. Claro que nessa escala que o Netanyahu está impondo, como eu disse, em um mês foram mais vítimas crianças do que nos 56 anos anteriores. Então a escala atual, pelo menos em relação a crianças, ela não existe, não tem um momento, a não ser a Nakba. Mas aí eles preferiram adolescentes, né, moças. Não preciso dizer porquê, né? Temos até depoimentos dos próprios caras que fizeram isso. E evidentemente eu não vou mostrar, mas é só procurar na rede dos vídeos curtos, que não tem muita censura, sobre relatos próprios israelenses sobre o que eles faziam com adolescentes, 14, 15, 13 anos, 16 anos. Sobre o que eles faziam, eles contando, não é ninguém falando que eles fizeram, eles contando e rindo. Certo? Então, com exceção da Nakba, que aí, no caso, a relação com criança foi tipo essa, um pouco pior, eu diria. Nos outros, pelo menos, já que isso é uma justificativa, perdão Deus, eram alvos adultos, né? Agora não. Agora não. E agora o mundo inteiro está vendo, porque não depende mais da imprensa. E aí a gente tende a achar que a imprensa é uma coisa horrível, e ela é. Ela é uma coisa horrível. Sabe, sair na Globo, o que sai na Globo não importa tanto. Quer dizer, é a narrativa deles, né? Passar pano para privatizador paulista que arrebentou o Estado, está arrebentando o Estado, para prefeito privatizador, passar pano para todo tipo de gente. Isso é a imprensa.
Mas o principal trabalho da imprensa é o que ela não mostra. Certo? É o que ela não mostra. É o que a imprensa não mostra que importa. É o que ela esconde. Certo? Não fica tão ligado. Por exemplo, teve um jornal nacional de 40 minutos, é o Fantástico, não sei, 40 minutos. 36, mais de 36 dedicado ao ponto de vista israelense e menos de 4 dedicado ao ponto de vista palestino. Normal, cara. A Globo tem lado, sempre teve. Pessoa que assiste a Globo e acredita é inocente. E muita gente é inocente, porque as pessoas são honestas, de um modo geral. Então elas tendem a ser crédulas. Certo? Elas tendem a ser crédulas. Exatamente por serem honestas. A gente tem dificuldade de ver no outro aquilo que a gente não seria capaz. Então, como a maioria das pessoas é honesta, vê a TV e acredita. Porque acha que ela também está sendo honesta. Mas eu vou dizer para vocês, muito pior é o que a imprensa não mostra. É aí que é o verdadeiro poder. Igual nesse caso, a imprensa não está mostrando. E está adiantando o quê? Nada. Para os crentes, né, tadinho, que esse povinho, bom, eles são satisfeitos, né, em acreditar na Record. Eles assistem aquilo e creem. Mas esse grupo é mais ou menos perdido, né? Isso aí, no curto prazo, eles não tem salvação, não. O brasileiro, mais ou menos moral e mentalmente são, esse está sendo informado por outras redes sociais. E acho que mesmo os evangélicos, né? Eles vomitam as bobagens que eles vêem nas redes sociais deles, que os pastores distribuem, que as recordes da vida mostram. E aí, quando eles vão para as redes sociais, eles tomam tunga. E não só de maneira agressiva, as pessoas mostram as imagens. E quanto à imagem, então o resultado, o próprio número de comentários de evangélicos defendendo Israel caiu muito nas redes sociais. Caiu muito. Por quê? Porque eles começaram a passar vergonha. Começaram a ver o que estava acontecendo. Aí só ficou aqueles mais malucos mesmo, né? Aqueles bolsonaristas mais, né? Mas de um modo geral, do ponto de vista tático, operacional, as relações públicas do Estado de Israel têm sido um desastre. E finalmente nós falamos que são 3 coisas. A terceira coisa é um pouco mais prática, a relação à logística e munição. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, porque senão isso fica muito grande e ninguém assiste, né? Vou só entregar a bolacha para o bando e o remédio para a dona mãe. Até daqui a pouco.